Obrigado, senhora presidente. Minha saudação a todos e todas na mesa, no plenário, nas galerias. Bom, eu vou talvez ser um pouco telegráfico para poder apresentar todas as questões sem extrapolar muito tempo. Em primeiro lugar, lamentar que nesse ano de 2015 a gente tenha em todo o país mais de 10 bilhões de reais cortados dos orçamentos para a educação, seja na esfera federal, estadual ou nos municípios, atingindo universidades, escolas, tanto escolas estaduais como municipais. Eu não acredito a necessidade de cortar os 10 bilhões seja um fenômeno da natureza. Na verdade, é uma opção política enfrentar a crise econômica cortando dos investimentos do Estado em serviços essenciais, como da saúde e da educação, e não, por exemplo, tirando da gaveta, que está desde a Constituição de 88, aguardando regulamentação, um imposto sobre as grandes fortunas, ou outras medidas, como a auditoria da dívida pública. Nós poderíamos ter uma outra direção na política econômica do país. Não é natural que a decisão dos governos seja fazer o ajuste, cortando verbas da educação. Agora, essa política, ela não se reflete apenas no corte de verbas. A gente questiona que hoje não se fala abertamente em todo o país em privatização da escola pública. Apesar, por exemplo, o Estado do Pará está inaugurando esse ano 50 escolas públicas administradas por organizações sociais. Até agora isso não apareceu aqui no Rio de Janeiro, mas existe uma política de privatização disfarçada, uma política que procura brechas para privatizar, como, por exemplo, fornecimento de alimentação para os estudantes. Essa política que procura brechas para privatizar, ela também atinge a autonomia político-pedagógica das escolas e dos professores, quando, por exemplo, se faz contrato com fundações como a Fundação Roberto Marinho, ou a Consulplan, ou a Cultura Inglesa, que interferem diretamente na formulação dos materiais didáticos e até na formulação das provas, das avaliações. Nós defendemos o princípio de que cada escola tem um saber escolar específico, criado com a sua experiência em relação com aquela comunidade específica. Projetos por cima, que tentam criar uma homogeneidade, atacam a autonomia política pedagógica, prejudicam a qualidade da educação ao diminuir essa autonomia e a utilização do saber daquele espaço escolar específico. Nessa questão da privatização disfarçada, hoje nós também temos problema de contratos da prefeitura com empresas que estão envolvidas numa série de escândalos no nosso país e no nosso estado, como a Homebread Indústria e Comércio, que é uma empresa investigada pelo STF, pelo Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, por motivos de irregularidades e superfaturamento da entrega de alimentos. Nós temos a Odebrecht, a OAS e a carioca Cristiane Nielsen, também com contratos milionários com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Enquanto nossos professores, muitas vezes, não conseguem tirar xerox dos seus textos e das suas provas nas unidades escolares, a Consulplan tem um contrato hoje de 6,1 milhões de reais para produzir provas para o município. Quer dizer, além do problema da autonomia didático-pedagógica, ainda é um problema de recursos que deixam de ser alocados para que os professores cumpram as suas atribuições e são alocados nessa terceirização. Bom, me preocupa muito também no projeto da reestruturação. Só queria chamar a atenção para duas questões. Uma que já foi dita aqui, que é essa separação
né, das escolas por segmento, dificultando a vida de muitos pais que usam, né, os filhos mais velhos para levar os filhos mais novos para as escolas. Isso não vai mais acontecer, porque o filho mais velho vai estar numa escola, o filho mais novo vai estar em outra escola. Me preocupa se a Secretaria de Educação está prestando atenção nos problemas relacionados à violência urbana, na divisão do território da cidade por facções criminosas, na hora de fazer essa reestruturação, porque nós estamos recebendo também reclamações de que há problemas de insegurança nesse aspecto, com a realocação de estudantes, sem levar em consideração os territórios ocupados pelas facções criminosas da cidade. Outra preocupação, é melhor o estudante se relacionar apenas 4, 5 anos com a unidade escolar dele, ao invés de fazer todo o ensino fundamental na mesma unidade escolar, acumulando uma relação 7, 8, 9 anos com aquela instituição escolar. Mudar o estudante de escola 3 vezes, né? Aliás, 4 vezes, imaginem. Um ED, uma escola para o primeiro segmento, uma escola para o segundo segmento, uma outra escola para o segundo grau, né? A nossa sistema de ensino já obriga a mudar de escola quando vai para o segundo grau. É interessante realmente para os estudantes mais uma mudança de escola durante a sua vida escolar? Ou era melhor que as escolas e os estudantes tivessem uma relação que durasse mais tempo, né? Me preocupa muito na reestruturação a transferência do 6º ano para o primário carioca. Isso significa que o 6º ano receberá aulas de um professor polivalente. Só que a nossa formação de professores não contempla a formação de professores polivalentes para o 6º ano. A nossa formação prepara professores até o 5º ano e prepara professores a partir do 6º ano para darem suas disciplinas específicas. Quem vai treinar esses professores para cumprirem essa nova função, esse 6º ano polivalente, que não é preparado pelas nossas escolas de magistério, pelas licenciaturas, né? Outra pergunta importante: onde está o Plano Municipal de Educação? No início do ano, o CEP questionou a falta de democracia no debate sobre o Plano Municipal de Educação, e o argumento da Secretaria é que o prazo para apresentação do plano à Câmara Municipal, aliás, ele tinha que estar aprovado pela Câmara Municipal no final de junho. Até agora não recebemos o Plano Municipal de Educação. Estamos preocupados. Sabemos que o Executivo e a maioria dessa casa gostam de aprovar projetos polêmicos no apagar das luzes no final do ano legislativo. Eu espero que nas próximas semanas a base do governo não venha para a Câmara Municipal dizer que nós temos que aprovar a toque de caixa, sem discussão com a sociedade, o Plano Municipal de Educação por falta de prazo, que até agora o Executivo não enviou. O Executivo perdeu o prazo. Quando esse plano chegar aqui, a Câmara Municipal tem que agir democraticamente e fazer o debate do PME com a sociedade. Também estamos preocupados com projetos que cerceiam a liberdade de cátedra e a liberdade de expressão dos profissionais de educação, materializados no projeto Escola Sem Partido, que deveria ser chamado Escola com Partido Único, onde só pode se pronunciar sem medo os professores que defendem a manutenção do status quo. Esse projeto aqui na Câmara Municipal. Bom, ainda existem várias outras questões, só para eu vou acelerar. Com algumas perguntas. Bom, sobre o orçamento, a Prefeitura, como já foi dito aqui, diz que vai gastar 35,08%, né, das receitas líquidas com a educação, mas inclui nessa conta 1,5 bilhões do ganho líquido com o Fundeb e 1 bilhão
com as despesas com o pessoal inativo da educação. Então, mais uma vez, a Prefeitura do Rio de Janeiro não vai cumprir a obrigação constitucional de estabelecer os 25% para a educação. Incluir o ganho líquido com o Fundeb e o gasto com os inativos é uma maneira de maquiar o orçamento e tentar iludir a sociedade como se o mínimo constitucional estivesse sendo obedecido, né? E o outro assunto que eu ainda não toquei, dois, aliás. Eu queria saber qual é o plano da Secretaria Municipal de Educação para resolver os problemas da falta de pessoal. A gente recebeu muitas queixas da falta de inspetores e de porteiros nas escolas. Queremos saber qual é o plano de reestruturação dessa ocupação, né, dentro das escolas, dessas duas ocupações. E eu queria entender por que a Prefeitura, ao invés de utilizar o seu pessoal, resolveu fazer um gasto de 66 milhões para contratar ONGs para administrar as vilas olímpicas. Mas se isso também não é mais uma estratégia de privatização, por que o poder público não pode assumir diretamente as vilas olímpicas, precisa contratar terceiros para isso? Obrigado.